Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 90. Glória a Deus. Salmo 90. Chegou lá? Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra, Senhor. A simples leitura da tua palavra nos abençoa grandemente. Obrigado, Senhor, porque cada dia nós temos o privilégio de olharmos para a tua palavra e vermos aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, sermos edificados e fortalecidos por ela, ó Deus, mas também admoestados, exortados, advertidos, para que possamos acertar o caminho que nos conduz à vida. Pedimos que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações com profundidade, que os nossos ouvidos estejam abertos à tua palavra, ó Deus, os nossos corações prontos para receber a boa semente, como terra boa, que produz a 30, 60, 100 por um, e em tudo isso o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a expectativa de vida no mundo inteiro tem aumentado bastante. Uma das preocupações de todos os governos é como equilibrar o número de pessoas que estão ingressando numa vida de longevidade, que já não conseguem mais produzir e que chegaram num tempo em que precisam descansar.
e, ao mesmo tempo, ter uma força produtiva que consiga gerar recursos para que haja um equilíbrio nessa balança. Isso tem sido um grande desafio. E um dos grandes problemas que muitas cidades no mundo têm enfrentado é justamente o envelhecimento da sua sociedade. Algumas cidades têm tentado importar jovens de outros lugares para rejuvenescerem a sua própria situação, porque há muitas cidades que realmente estão envelhecendo muito rápido e os jovens estão migrando para outros lugares. Enfim, toda essa questão tem a ver com a expectativa de vida que tem aumentado. Nós sabemos que há lugares, por exemplo, como muitos lugares no Oriente, especialmente na parte oriental do mundo, a longevidade é um fato há muito tempo, é uma realidade há muito tempo. E já houve pesquisas, inclusive, a esse respeito. Há uma série, para quem gosta de acompanhar, tem uma série chamada, acho que é O Segredo das Zonas Azuis, por que as pessoas vivem 100 anos ou mais. É uma série interessante que mostra um trabalho que foi feito de pesquisa para saber por que em determinadas partes do mundo as pessoas vivem mais. E essa longevidade está associada à atividade física que não foi interrompida, mesmo com aposentadoria, pequenos exercícios diários, boa alimentação, uma série de outros aspectos que são considerados ali na pesquisa. Mas, enfim, Moisés está falando aqui sobre isso, sobre o tempo de vida que nós vivemos neste mundo e como nós devemos lidar com o tempo de vida que nos é concedido, seja ele muito ou pouco, seja ele um tempo longo ou curto. O desafio deste salmo é justamente aprendermos a lidar com como a sociedade bíblica mesmo coloca aqui, com a transitoriedade da vida humana. O salmo propriamente dito é a oração de Moisés, homem de Deus, porque de fato Moisés está orando, ele está falando com Deus acerca da nossa condição humana e ele está clamando a Deus ajuda para que nós possamos saber lidar com essa questão do tempo, como o tempo nos afeta e como nós lidamos com o tempo. Então, este salmo foi composto provavelmente para as tribos do deserto, e se nós usarmos um pouco a imaginação, com a inspiração das palavras do texto, nós podemos imaginar Moisés com um punhado de terra na mão, ali, aquela terra, aquela areia do deserto, escorrendo pelos seus dedos, e enquanto aquela terra, aquela areia escorre pelos seus dedos, ele está recitando as palavras deste salmo, falando a respeito de como a vida nos escapa, como o tempo nos escapa entre os dedos, e nós não podemos fazer nada para evitar. Então nós podemos vê-lo, segurando aquela areia que escorre pelas suas mãos, e ele dizendo: tu reduzes o homem ao pó, e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Os 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Ele começa com esta afirmação sobre a pessoa de Deus: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A única coisa que não muda com o tempo é Deus. A única pessoa que não muda com o tempo é Deus. De geração em geração, ele continua sendo sempre o mesmo Deus. É um Deus eterno, que vive eternamente, que existe desde sempre, e por meio dele todas as coisas que existem foram feitas, foram criadas. Então esse Deus, por ser esse único ser necessário, de fato no universo, que não pode deixar de ser quem é, e justamente por isso ele é aquele de quem tudo depende, toda a criação depende. As plantas, os animais, os seres humanos, os astros, tudo depende
de Deus para existir, deve a sua existência a Deus. É isso que Moisés está dizendo aqui. Então, quanto ao homem, ele diz que tu reduzes o homem ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens. Por que Moisés está afirmando isso? Porque quando o pecado entrou no mundo, com o pecado entrou a morte. E com a morte entrou a decrepitude da raça humana, a corrupção do nosso ser. Nós, desde que nascemos, seguimos num processo de perda constante. Né? É claro que ali até os 20 e poucos anos a gente não sente isso, porque nós estamos com tudo em cima, né? Com todo vigor, com toda a força, com toda a vitalidade, mas depois de um certo tempo a gente passa a compreender por que Moisés está dizendo isso. Nossa tendência é essa tendência que está sendo exposta aqui. E Moisés afirma: 1000 anos aos olhos do Senhor são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Ou seja, 1000 anos aos olhos de Deus são como um dia ou até como a quarta parte de um dia, que é correspondente a uma vigília, né? Na verdade, a quarta parte de uma noite, porque uma vigília era uma parte das 4 vigílias da noite. Então, ou seja, 1000 anos para Deus não é nada, porque Ele é um ser eterno. Então, quando Deus faz planos, muitas vezes os planos de Deus envolvem várias gerações, várias gerações. Quando lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor diz: e a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Deus estava falando de algo que para ele aconteceria em breve, mas para nós, seres humanos, demoraria milhares de anos, até que Cristo viesse para cumprir esta profecia, porque Cristo é aquele que pisa a cabeça da serpente. Então, para Deus, 1000 anos é como nada. E ele afirma isso porque Deus é um ser eterno. Então ele diz, versículo 5, tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Veja como Moisés compara a existência humana. Por mais que ela seja longeva, por mais que ela se estenda por 80, 90, até 100 anos, Moisés compara, aos olhos de alguém que considera a eternidade de Deus, essa vida longeva, essa vida longa, ela é como uma flor que floresce de madrugada, e quando chega a tarde do mesmo dia, ela murcha e seca. Por que Moisés está fazendo essa analogia, usando essas figuras, para mostrar, irmãos, como nós somos seres passageiros, como nós somos breves, a nossa vida, a nossa existência é breve. Independente de qual seja, qual tenha sido a fonte de inspiração de Moisés, o que ele destaca é essa condição precária da existência humana, provisória. Em contrapartida, nosso estado provisório se apresenta a eternidade de Deus. O que são 1000 anos aos olhos de Deus não são nada. São como apenas um dia ou mesmo a quarta parte de uma noite inteira. Mesmo assim, o Criador, em sua existência eterna, ele não se mostra nem arrogante, nem indiferente à existência humana. Mesmo sabendo quão frágeis nós somos e a nossa existência, ele não usa de indiferença para conosco. E isso é extraordinário, irmãos. Você já percebeu que os seres humanos, no trato uns com os outros, a nossa tendência, quando nós temos mais dinheiro, quando nós temos mais cultura, quando nós temos mais conhecimento, quando nós temos berço melhor, a nossa tendência é olhar para o outro com certo desprezo. E a gente, às vezes, faz isso até sem perceber, não é? Mas Deus não faz assim conosco. O olhar de Deus sobre nós é um olhar compassivo,
misericordioso, é um olhar de bondade, é um olhar interessado em nós, é um olhar gracioso. Então, Moisés, ele diz aqui sobre como Deus lida com a nossa existência em todas as suas formas. Ele começa falando sobre como Deus lida com os nossos pecados. Ele diz: somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Então ele fala da sentença de Deus sobre o pecado, desde que o pecado entrou no mundo, não é? A ira de Deus se estabeleceu com o pecado e por isso o pecado precisa ser punido, né? E a punição sobre o pecado é a morte. Por isso ele enviou seu Filho para morrer por nós, para que nós não passássemos pela morte eterna, mas ainda somos limitados e ainda passaremos pela finitude da nossa existência nessa forma humana que conhecemos. Então ele diz: puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Ou seja, não há nada que possa se esconder de Deus. Então nós temos aí um paradoxo extraordinário. O Deus que existe antes que houvesse mundo, o Deus que existe antes que houvesse qualquer forma de existência no universo, esse Deus, ele se preocupa conosco, ele considera as nossas vidas. Veja, irmãos, que coisa interessante, a gente às vezes não para pensar nisso, mas Deus, o fato de Deus atentar para o nosso pecado é um ato de misericórdia. Por quê? Porque se Deus não fosse compassivo e misericordioso, ele simplesmente nos ignoraria nos nossos pecados. Mas quando Deus olha para os nossos pecados, ele faz isso com a intenção de nos oferecer a sua misericórdia e a sua graça, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e o conheçamos, e com isso possamos receber a sua graça e o seu perdão. Então, o simples fato de Deus considerar os nossos pecados é um gesto de misericórdia, é um ato de compaixão da sua parte. Por isso Moisés diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, para onde nós vamos correr? Em quem nós vamos nos esconder? Onde nós vamos nos refugiar? Somente em Deus, somente na misericórdia de Deus, na graça de Deus. Agora, como nós lidamos com o tempo, irmãos? Nós lidamos com o tempo, dizendo assim de forma bem simples, né, como se os dias se resumissem em dias bons e em dias maus. Os dias maus parecem muito longos e os dias bons parecem muito curtos, não é? Na verdade, o tempo dura igual nos dias bons e nos dias maus. Mas cada segundo de um dia mau parece uma eternidade. E cada minuto de um bom dia parece muito rápido. Passou muito rápido. Então a questão é que nós vemos o tempo como algo absoluto. Nós temos máquinas que calculam o tempo, nós temos calendários, nós temos relógio de ponto. E a verdade é que nós passamos a maior parte da vida preocupados em contar o tempo. Já percebeu isso? Às vezes a gente vai sair de férias, né? Isso é muito mais coisa de homem, né? A gente vai sair de férias. E aí, o homem está lá preparando o carro para a viagem. O que ele faz? Ele vai lá no odômetro e pensa assim: bom, vou ver quantos quilômetros eu vou gastar daqui lá, vou ver quanto tempo eu vou gastar nessa viagem. Ou seja, ele já parte do seu destino preocupado com o quê? Com o tempo. E quando nós chegamos no lugar onde nós vamos passar aquele tempo de férias, nós começamos a calcular o tempo. E não vamos demorar muito, porque a gente tem pouco tempo para aproveitar, não é? Então a gente se preocupa com tudo, com o tempo que nós gastamos para almoçar, quanto tempo a gente gasta no lazer, quanto tempo a gente gasta para trocar de roupa, para sair, para fazer, para voltar, tudo que se relaciona a esse tempo, que seria um tempo de lazer, na verdade é um tempo em que nós nos ocupamos com o tempo.
Não é uma ironia isso, irmãos? Então Moisés, ele queria mostrar aos seus leitores que Deus não lida dessa forma com o tempo. Ele queria mostrar que, mesmo diante da dureza diária desse mundo árido, cabe ao povo de Deus ter o cuidado de não reduzir a totalidade ao tamanho de um dia, ou de algumas horas, ou de um mês, ou de um ano, porque Deus, que estava conduzindo suas vidas e conduz as nossas vidas também, Ele vê todas as coisas em sua inteireza, em sua totalidade, não apenas numa unidade de tempo, como nós vemos. Então, meus irmãos, nós deveríamos deixar a preocupação com o tempo nas mãos de Deus. E deveríamos aproveitar cada momento dessa vida da melhor maneira possível. Nosso Deus é o maestro do tempo. Ele vê e compreende todas as coisas perfeitamente. Esse Deus ordena que cada evento, seja diminuto ou gigantesco, seja um grão de poeira que se levanta do chão, ou seja o movimento das grandes ondas no mar, ou a erupção vulcânica de um grande vulcão em erupção e fazendo todo aquele espetáculo assustador, esse Deus orienta tudo isso debaixo da sua regência perfeita, dentro de um propósito determinado. E o simples fato de saber disso deveria bastar a nossa fé. Era essa a pregação de Moisés. Então ele diz: 1000 anos aos olhos de Deus são como o tempo do desabrochar e do despetalar de uma flor. É o que ele diz aí: de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Então, o que Moisés queria? Ele queria restaurar o temor no coração daquela geração, levá-la a recordar que as nossas aflições nesse mundo, elas não são um sinal do descaso de Deus, mas uma consequência inevitável do pecado. Nós vivemos numa terra falida, irmãos, num mundo árido, caído, e quando o povo de Deus se esquece desse fato, automaticamente a gente começa a pensar e agir como se esse mundo fosse o próprio paraíso, perfeitamente bom, agradável a Deus, não é como se a realidade ao nosso redor, de forma assim, quase que completa, fosse a realidade final. Mas, meus irmãos, isso aqui não é a realidade final, isso daqui é provisório. Nós estamos peregrinando aqui, meus irmãos, nós somos peregrinos, não somos residentes, somos temporários. Estamos aqui apenas passando um breve momento. Então, queridos irmãos, a vida não é um faz de contas. Como se todos nós fôssemos intrinsecamente bons e obedientes a Deus, não é? É essa visão do mundo distorcida que leva muita gente ao desespero. Às vezes as pessoas estão passando por uma luta tremenda e elas dizem: por que eu estou passando por essa luta? E quando as pessoas me perguntam isso, eu digo: por que você está fazendo essa pergunta? Porque a gente vive num mundo mau, num mundo que está caído. Então, meus irmãos, o sofrimento faz parte da vida nesse mundo mau. Novidade seria se nós vivêssemos aqui numa perfeita harmonia com a realidade e não houvesse dor, nem luta, nem sofrimento. Então, para que o novo reino? Para que o reino restaurado? Se o mundo fosse esse lugar perfeito. Então, aqui as coisas não vão bem. E essas pessoas, normalmente, quando elas se veem numa posição de luta, de dificuldade, elas também se acham numa posição de cobrar de Deus. Queremos carne, Senhor, já estamos fartos desse maná. No Egito tínhamos panelas de carne e aqui não temos nada. Era o que o povo fazia lá no deserto. E é o que muita gente faz hoje em dia. Então Moisés está nos lembrando, nós sofremos aqui as consequências da vigência do pecado nesse mundo. Então, mesmo Deus que mostra o seu favor ao pecador, Ele mostra a sua ira contra o pecado. E muitas vezes
o justo padece com o ímpio. Mateus capítulo 5, Jesus diz que a chuva cai sobre os bons e sobre os maus, e a chuva e o sol brilha sobre justos e injustos. Então, qual é a saída? E aqui eu já estou caminhando para concluir. A saída, meus irmãos, é viver com sabedoria. Viver com sabedoria. Qual é a melhor maneira de se viver aqui? Já vimos que a primeira coisa a fazer é conservar o temor a Deus. Quanto ao mais, o versículo 12 parece estar no centro, né, da dinâmica deste salmo. E eu vou ler para você aqui na linguagem da NVT, que diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Que corresponde a ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. A maioria das versões, né, traz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Mas eu gosto dessa versão da NVT porque ela é mais próxima do sentido pretendido pelo autor. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Isso, quando nós temos a noção da brevidade da vida, irmãos, isso altera a maneira como nós lidamos com as coisas aqui. Quando nós temos a consciência da brevidade da vida, nós passamos a valorizar mais algumas coisas as quais nós desprezávamos e passamos a desprezar mais outras coisas que nós tanto valorizávamos. Tanto no nosso relacionamento com Deus quanto com o nosso próximo. Tem um filme muito interessante nesse sentido chamado Antes de Partir. Quando uma pessoa descobre que está destinada a partir, descobre que está com uma doença terminal, e ela acaba desenvolvendo ali um relacionamento com outra pessoa que está na mesma situação. Então, esse primeiro indivíduo chega para o outro e diz: bom, nós temos duas coisas a fazer. Ou nós morremos antes do tempo, ou aproveitamos o tempo que nos é dado. E aí eles aproveitam. Vão viajar, vão passear, vão fazer tudo o que não fizeram a vida inteira. Passaram a vida inteira trabalhando, ocupados, assoberbados, nunca paravam para aproveitar a vida, mas quando descobrem que existe pouco tempo, então eles correm para aproveitar o pouco tempo que têm. Então basta ao médico trazer um diagnóstico adverso, quantificando o tempo que nos resta, para que nós despertemos. Começamos a planejar minuciosamente como gastar o tempo que nos resta. E a gente começa a cortar tudo que é supérfluo, né? Vamos minimizando os nossos desacordos com as pessoas que nós amamos, com as pessoas ao nosso redor. Percebemos como aqueles problemas que nós valorizávamos tanto são tão pequenos, como aquelas diferenças que se tornaram uma muralha para a gente voltar ao relacionamento com alguém, é uma coisa tão diminuta, e nós valorizávamos tanto, e víamos como algo tão grande. O que é que mudou, irmãos? Foi o problema? Não. O que mudou foi o nosso olhar sobre o problema. Então, nós vamos buscar a reconciliação, a amizade, a troca de afeto. Vamos nos voltar mais para Deus, como nunca fizemos. Vamos cuidar bem da nossa alma, porque sabemos que nos resta pouco tempo. E olha, é exatamente isso que Moisés faz com este salmo. Ele está dizendo para os leitores: gente, vocês têm pouco tempo. Então aproveitem. Valorizem as coisas que realmente são importantes, as coisas que têm valor. Então observe que agora Moisés, ele começa a orar
de forma mais enfática, porque ele sabe bem que o ser humano não consegue chegar a uma consciência como essa, a não ser por uma iluminação espiritual que vem de Deus. Então ele diz: Senhor, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que nós vivamos com sabedoria o tempo que nos é concedido por Ti. E lembremos que foi justamente a falta dessa consciência naquela geração que caiu no deserto, porque, por se preocuparem tanto com coisas pequenas, que não eram essenciais, deixaram faltar o temor, se tornaram permissivos, contaminaram-se com má influência de grupos rebeldes dentro do próprio povo de Deus, com questiúnculas, com picuinhas, com coisas pequenas. Então Moisés realça aqui 4 princípios fundamentais a uma vida sábia, versada em sabedoria, mas não a sabedoria deste mundo, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que nos ajuda a administrar bem o nosso tempo. E com esses fundamentos aqui, com esses 4 princípios, nós vamos finalizar. O primeiro princípio é o princípio da responsividade, versículo 13. Ele vai dizer: volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Então, ainda em oração, Moisés agora está partindo para uma nova dinâmica, né? E o verbo voltar aqui não pressupõe um distanciamento de Deus, não é que Deus se afastou. Quando ele pede ao Senhor para voltar, é para que Deus volte a ser bondoso, compassivo, no sentido de usar de misericórdia mais uma vez, de mostrar a sua graça mais uma vez e afastar a sua ira. Você deve se lembrar de quantas vezes nas narrativas lá do livro da lei, o Senhor disse: Moisés, fica de lado que eu vou acabar com esse povo agora. E Moisés se colocava ali entre o povo e Deus, dizia: Senhor, tem misericórdia. Moisés era um homem de coração compassivo, irmãos. Moisés era uma pessoa que ele era tardio em se revoltar, ele era tardio em admitir o castigo e a punição, ele era um homem de coração dócil, compassivo, bondoso. Por isso ele se colocava na brecha e intercedia. Então ele pedia ao Senhor, clamava: Senhor, tem misericórdia. Ao mesmo tempo, deveria haver uma abertura no coração do povo. Então o princípio aqui é o seguinte: enquanto Deus se dispõe a nos encontrar, nós devemos deixar que Ele nos encontre, irmãos. Precisamos nos mostrar dispostos a ser encontrados por Ele. Não podemos nos esconder de Deus na prática daquilo que nos afasta dEle ou na falta da prática daquilo que nos aproxima dEle. Como é que nós nos fazemos encontrar por Deus? Indo ao encontro dEle. Na oração, na consagração da vida, a leitura da palavra, na dedicação, na prática da graça, da compaixão, da misericórdia, o Senhor diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então nós temos que responder a essa busca. Precisamos de responsividade. A graça não pode apenas ir, ela precisa encontrar eco no coração de quem recebe essa graça. O segundo princípio é o princípio da satisfação em Deus, versículo 14, que vai dizer: sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. A simples manifestação da presença de Deus já deveria ser um motivo de satisfação e saciedade para nós, irmãos. Porque é isso que demonstra esse texto de Moisés, né? Deus quer estender o seu perdão, Ele quer aplacar a sua ira. Somente Deus pode trazer satisfação aos nossos anseios, aos nossos desejos mais profundos.
Deus é a única pessoa no universo que pode preencher, não é, todo o vazio que existe na nossa alma, no nosso coração. Então nós precisamos dirigir o nosso clamor a esse Deus, dizer: Senhor, traz a satisfação e o contentamento que eu não tenho conseguido encontrar em nenhum outro lugar. É interessante o diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, não é? Ele diz para ela: vai chamar o seu marido? E ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E ele diz: você respondeu certo, porque você já teve 5 e o que você tem não é seu. O que Jesus está dizendo para ela, irmãos? Você já procurou satisfação em tantos relacionamentos e nunca encontrou. Ou seja, você está sempre buscando a água que não sacia a sua sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Então veja, é como se Jesus estivesse dizendo para ela, né, todos os relacionamentos que você procurou, nenhum deles trouxe completude e satisfação ao seu coração. Mas se você vier a mim, eu posso dar essa satisfação e esse contentamento que você procura. Meus irmãos, nós não vamos encontrar satisfação e contentamento em nenhum relacionamento humano, em nenhuma pessoa, em nenhuma coisa, em nenhuma instituição, em nenhum bem, em nada deste mundo, porque nós sempre vamos querer outra coisa que não aquela que nós lutamos tanto para ter e quando temos já não queremos mais, porque essa insatisfação crônica, ela foi posta por Deus em nossos corações para que nós o busquemos e entendamos que só Ele pode satisfazer essa necessidade que nós temos. Só Ele é grande o suficiente, é amoroso o suficiente, é bondoso o suficiente para preencher essa lacuna no nosso coração. Terceiro, o princípio da confiança no bom propósito de Deus, versículos 15 e 16. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Moisés agora está orando para que nós tenhamos plena confiança nos bons propósitos de Deus a respeito das nossas vidas. Deus conhece todos os dias de angústia e aflição que nós passamos neste mundo, irmãos, nessa terra árida. E é certo que Ele tem planos de trazer restituição ao seu povo por todo esse tempo de aflição. Na geração de Moisés, a grande expectativa era por uma terra de delícias que manava leite e mel, que estava logo a 11 dias ali à frente. Mas por causa da dureza do coração do povo, da incredulidade, esse propósito levou 40 anos para se cumprir. O desafio seria suportar as aflições daquele breve tempo de aridez. Pois bem, irmãos, nós também temos uma terra de delícias por vir. A diferença é que a terra que está sendo preparada para nós é infinitamente melhor, incomparavelmente melhor do que qualquer possessão neste mundo. Porque é um lugar de paz perfeita, completa, de alegria completa e perfeita, um reino de justiça, de abundância, de paz, de gozo, de completude na presença de Deus. Mas não é tão somente porque o reino é perfeito, mas porque quando nós estivermos vivendo nesse reino, nós teremos sido transformados. Toda vaidade do nosso coração terá passado, toda necessidade carnal, física, humana que nós temos de correspondência já terá sido preenchida e nós não teremos mais falta de nada. Então, o desafio é suportar esse breve tempo de aridez que nós vivemos neste mundo. O reino consumado de Cristo está logo ali, irmãos. Está chegando. Mas, além disso, as obras de Deus revelam também o seu perdão, o seu favor, a sua graça, não é? Para que nós suportemos esse tempo de aridez.
Veja que a aparição da glória de Deus no templo era sempre um sinal da sua reconciliação com o seu povo, porque a glória descia quando o sacrifício era recebido, o sangue salpicado no propiciatório, que era a tampa da arca, era recebido por Deus como um sacrifício agradável, e então o Senhor descia com a glória para dizer: estão perdoados os teus pecados. Mas quando Cristo vem ao mundo, Ele nos recebe na sua presença, e no seu sacrifício perfeito por nós, Ele diz para nós, como disse para a mulher adúltera: os teus pecados estão perdoados, vá e não peque mais. Então, irmãos, se a glória de Deus viesse, isso significaria que Deus novamente concedeu a sua comunhão, o seu perdão e a sua graça. E esse seria o momento máximo, quando a glória de Deus descia entre os dois querubins. Mais do que desejar os feitos de Deus, Moisés nos ensina a desejar a presença do próprio Deus em nossas vidas. Então, essa tem sido uma preocupação importante. Por quê? Porque Moisés sabia que mais do que precisar do que Deus nos dá, nós precisávamos do próprio Deus. E ele entendia que isso deveria ser passado de geração em geração, por isso ele diz no verso 16: aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos, ou seja, a geração seguinte. Então, essa proximidade com Deus, essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus é algo que nós precisamos passar para os nossos filhos como uma herança. Então, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se você tem trabalhado e se esforçado para deixar para os seus filhos uma boa herança, você faz bem. Mas melhor do que deixar dinheiro, formação, cultura, você precisa deixar a fé em Deus, a fé em Cristo. Porque se seus filhos tiverem dinheiro, boa formação, boa cultura, se eles tiverem tudo e não tiverem fé, você não terá deixado nada para eles de valor definitivo, apenas coisas de valor passageiro. Então, que nós possamos ter essa preocupação de deixar para os nossos filhos e netos uma herança de fé, para que eles entendam que, por mais que eles possam ter sucesso nessa vida, o verdadeiro sucesso é permanecer em Cristo ao longo dessa jornada terrena, porque no final, meus irmãos, Cristo não vai querer saber do quanto nós acumulamos em termos de riqueza, bens, formação, títulos. O que Ele vai querer saber é se nós o conhecemos realmente, se nós nascemos de novo. Isso é o que vai fazer diferença. E por fim, o princípio da confiança na perseverança de Deus conosco, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse verso faz lembrar outro salmo, Salmo 127, que diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, todos os nossos esforços pela vida boa serão inúteis se Deus não nos confirmar. Não vale a pena trabalhar sem ter a Deus como parceiro. Deus é o melhor parceiro que nós podemos ter. Porque além de nos dar força, vigor, coragem, conselhos, direção, Ele nos dá da sua própria presença conosco. Deus é o único amigo que nunca nos abandona. Deus é o único amigo em que, quando as coisas ficam piores, mais Ele revela a sua presença em nossas vidas, para que nós entendamos que não estamos sozinhos. Ele é Deus conosco, Emanuel, louvado seja Deus. Então, a consciência que faz lembrar todos os dias que eu trabalho, mas quem me sustenta é o Senhor. Eu luto contra o pecado, mas quem me faz resistir ao pecado é o Senhor. Eu me esforço para permanecer no caminho, mas se eu permaneço, é porque Deus segura em minhas mãos.
É isso que faz a diferença, irmãos. Então, que o Senhor nos confirme em sua presença. Que as nossas obras sejam aprovadas por Deus como obras de justiça, seja no trabalho, na palavra, no testemunho, no sim, no não, que as nossas obras glorifiquem a Deus. Amém? Então, irmãos, concluindo, o tempo da nossa vida está passando nas mãos de Deus, não é? Lá no início nós falamos sobre Moisés com os grãos de areia passando pelos seus dedos. A nossa vida nas mãos de Deus são como grãos de areia, que passam. Mas, por isso o Senhor enviou o seu Filho ao mundo para nos dar uma vida que não passa. Enquanto os grãos de areia da nossa existência terrena passam pelas mãos de Deus, nós vamos vivendo a pequena jornada da vida dia após dia. A única certeza que temos é que Deus é bom, que Ele se lembra que, embora tivesse todo o direito de nos ignorar e todos os motivos para nos abandonar, para sofrer com as consequências do nosso pecado, ainda assim Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Irmãos, isso é incompreensível. O amor de Deus é um amor incompreensível, porque Ele dá atenção, graça, bondade a quem só merece o seu desprezo e a sua condenação. Por que Deus age assim conosco? Por causa do Filho amado, por causa de Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê a não ser por meio de Cristo. E quando Ele olha para nós por meio de Cristo, então Ele diz: eis o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia nos mostra testemunhos de homens que não tinham nada para oferecer a Deus. Mas Deus, por tê-los chamado, os capacitou, os comissionou e deu a eles recursos para que eles pudessem agir de conformidade com o propósito de Deus. E eles fizeram grandes coisas, porque Deus cooperou com eles, perseverou com eles, agiu por intermédio deles. Moisés, próprio Moisés, ao ser comissionado por Deus para ir dizer a Faraó para libertar Israel, Moisés diz: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? E olha, foi duro para Deus convencer Moisés. Ele colocou um monte de obstáculos: eu não sei falar, eu tenho dificuldade, sou tímido, sou isso, sou aquilo outro. O Senhor, chegou um momento que o Senhor falou: rapaz, chega, para de reclamar, eu vou mandar o Arão ir com você. Êxodo 3, versículos 10 e 12. Quem sou eu? Moisés perguntou. Gideão, quando foi chamado por Deus para libertar o seu povo da opressão dos midianitas, Gideão estava ali malhando um pouquinho de trigo escondido, e ele perguntou: Senhor, quem sou eu? A minha tribo é a menor, a minha família é a menor da minha tribo, e eu sou o menor da minha família. Mas Deus falou: é você mesmo, é você mesmo. O Senhor disse para ele, olha o que Deus disse: Gideão, já que eu estou do seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Juízes 6, 15, 16. Gideão, não é por você, é por mim. Não tem nada a ver contigo, Gideão, tem a ver comigo. Meus irmãos, é o que Deus diz para nós todos os dias. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Apenas abra o seu coração, deixe que a presença de Deus se manifeste na sua vida, e você fará coisas que você mesmo vai duvidar que fez, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Por fim, Davi, quando recebeu a promessa de Deus, de que a sua linhagem seria estabelecida para sempre, e que dela procederia um rei cujo reino jamais passaria, ele perguntou: Senhor, quem sou eu? E bem antes desse momento o Senhor já havia respondido dizendo: Davi, fui eu que tirei você de detrás das ovelhas malhadas e transformei você em príncipe sobre o seu povo. Sou eu quem esteve com você por onde quer que você andou, que eliminou o urso, o leão, o gigante,
Fui eu que fiz, não foi você. Então apenas confie. E quando Davi ainda disse, Senhor, eu vou construir uma casa para ti, o Senhor disse, rapaz, deixa de ser tolo, menino. Eu é que vou fazer uma casa para você. E essa casa nunca vai passar. E olha aqui nós, irmãos, fazemos parte dessa casa que Deus prometeu para Davi. Nós fazemos parte da grande família de Deus em Cristo Jesus. Jesus é o Senhor dessa casa, Ele que edificou essa casa para nós. Então, louvado seja Deus, que faz grandes coisas através de coisas pequenas como nós. O que há em comum em todas as perguntas, quem sou eu? A pergunta é a mesma. Mas o que existe realmente de comum a todas elas é a percepção da nossa insuficiência, da nossa pequenez, da nossa provisoriedade diante da grandeza e do poder de Deus. A resposta de Deus para esses homens é a mesma que Ele responde para nós. Não se trata de você, se trata de mim. Se eu estou com você, você vai ser capaz de fazer, de passar, de suportar, de enfrentar. Então, que nós possamos confiar, obedientemente, esperar na misericórdia do Senhor, observar esses princípios que nós recebemos da parte de Deus, responder a Deus a sua graça, encontrar satisfação em Deus, crer confiantemente no bom propósito que Deus tem para nós e confiar na perseverança do Senhor conosco. É por isso que Ele enviou o Seu Filho, irmãos, para que nós jamais fiquemos sozinhos na nossa caminhada. Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar, curve a sua cabeça. Senhor, bendito seja o Teu nome, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua palavra, que mais uma vez traz, ó Deus, conforto aos nossos corações, porque ela, Senhor, não nos engana, ela não traz falsas promessas, mas promessas verdadeiras e maravilhosas que enchem de esperança e confiança os nossos corações. Porque primeiro ela mostra como nós somos pequenos, como a nossa existência neste mundo é breve, é um sopro, Senhor. Hoje, nós estamos correndo, ó Deus, no quintal de casa, estamos brincando, Senhor, no quintal, estamos brincando na sala, estamos sendo criados, ensinados a andar, a falar, a comer, e no outro dia somos adultos, estamos enfrentando a vida, lidando com os problemas, enfrentando as dificuldades, os desafios, e no outro momento, ó Deus, estamos com uma idade avançada, e os filhos de quem cuidamos, agora estão cuidando de nós, estão nos ensinando, Senhor, a fazer as pequenas coisas que se tornam um desafio tão grande para nós, por causa da idade, da fragilidade, da limitação, e aquela flor que na madrugada floresceu, vicejou, à tarde, é uma flor que precisa de muito cuidado para sobreviver ao tempo, ao vento que passa. Ó Deus, mas a Tua palavra é tão maravilhosa que ela também nos mostra o outro lado dessa realidade, de um Deus bondoso, compassivo, misericordioso, que não nos abandona em um só instante dessa caminhada, que está conosco desde o momento em que nós somos concebidos no ventre materno, que nos conhece como embriões ainda, e ali determina todo dia, todo o tempo da nossa vida neste mundo. E esse tempo não vai passar nem depressa e nem devagar. Ele passará dentro do propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. O Senhor já escreveu a nossa história e não há nada que possa mudar a história que o Senhor escreveu para nós. Então, ó Deus, traz confiança aos nossos corações e a certeza de que o Senhor está no controle de tudo, muito antes de nós termos a consciência da nossa própria existência neste mundo. E o tempo de vida que o Senhor nos tem dado é suficiente
para que nós façamos tudo o que nós temos que fazer, porque o Senhor nos chamou a fazer. E quando esse tempo terminar, aí sim, ó Deus, a verdadeira vida vai começar, porque será uma vida que não passará, uma vida gloriosa, uma vida eterna, ó Deus, na Tua presença bendita, no reino restaurado de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós viveremos em perfeita paz, alegria, contentamento, júbilo e satisfação. Mas, ó Deus, enquanto caminhamos aqui como peregrinos, nós te louvamos porque o Senhor nos dispensa o teu favor. O Senhor nos concede o sustento, a provisão, a vida, a força, o vigor. Ainda aqui o Senhor promete que nos dá, ó Deus, a possibilidade de vivermos uma vida com sentido, neste mundo sem sentido que nós vivemos. Então, Senhor, leva-nos por este caminho. Ó Deus, aumenta-nos a fé, para que nós possamos olhar para Ti, ó Deus, todo dia, e buscar em Ti as respostas e as direções que precisamos para os desafios e adversidades que enfrentamos, Pai. Fortalece o cansado, dá forças àquele que está sem vigor, ó Deus, concede a saúde, a cura, o renovo, a restauração, ó Deus, aumenta, Senhor, a nossa esperança em Ti, Pai amado, coloca em nós uma confiança inabalável, ó Deus, no Teu poder, na Tua capacidade, na Tua suficiência para nós. E ajuda-nos, ó Deus, a vivermos com alegria, mesmo em meio às limitações que enfrentamos nessa jornada. Que o Teu nome seja glorificado em tudo isso, e que em nossos corações o Senhor possa escrever esta bendita convicção: Senhor nosso Deus, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, pois de eternidade a eternidade Tu és Deus. Bendito seja o Teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.